Olá, caro assinante, como você está? Para esse nosso encontro, eu preparei um vídeo definitivo a respeito da sua próstata. Aqui, quero te apresentar soluções para os problemas que você enfrenta e, além disso, trazer um guia para você entender que nem todos os péssimos sintomas que você apresenta são resumidos ao câncer de próstata. Antes de mais nada, vamos a uma rápida explanação sobre esse pequeno órgão. A próstata é a glândula masculina localizada no entorno da uretra, embaixo da bexiga urinária e em frente ao reto. A sua função, em conjunto com as vesículas seminais, é produzir o líquido seminal. Pela uretra, que atravessa a próstata, o homem secreta tanto a urina quanto o sêmen. Sua inflamação, portanto, como você deve saber, prejudica ambas as funções. Em um homem adulto e saudável, a próstata tem entre 20 e 25 gramas. Ela deve ter ainda tamanhos entre 4 centímetros transversalmente, 3 centímetros verticalmente e 2 centímetros de espessura. E quando ela ultrapassa essas proporções, ela pode estar relacionada a 3 condições de saúde. Vamos a elas. Primeira, a prostatite. A prostatite é uma inflamação da glândula masculina que pode ser causada por uma infecção bacteriana, ou vírus, ou fungos, por exemplo. É semelhante à cistite que ocorre nas mulheres. Segunda, a hiperplasia benigna da próstata, ou HPB. Trata-se também de uma inflamação da próstata. A hiperplasia prostática refere-se a um aumento no tamanho da próstata, mas é uma condição com características benignas e não possui relação direta com o câncer de próstata. O fator mais influente no crescimento da próstata é a idade. Com o envelhecimento, ocorre uma elevação dos níveis de estrogênio, que é o hormônio feminino, e de DHT, dihidrotestosterona. E com o descompasso, o órgão entra num processo inflamatório crônico não infeccioso que culmina com a hiperplasia benigna da próstata, isto é, num aumento do seu tamanho. Tanto a prostatite quanto a hiperplasia benigna da próstata resultam em alguns incômodos e sintomas que podem ter sido o ponto de partida para que você chegasse a conteúdo. São eles: dificuldade para urinar, diminuição da força do jato urinário, gotejamento no final da micção, micção em 2 tempos, desejo de urinar durante a noite, necessidade de urinar várias vezes durante o dia, sangue na urina, sangue ao ejacular, infecções urinárias de repetição. Esses sintomas se iniciam geralmente a partir dos 50 anos de idade e se tornam mais intensos depois dos 60. Mas isso não significa que eles não podem se manifestar em homens com menos idade. Todos esses sintomas que acabo de descrever não significam que você tenha câncer de próstata. Pelo contrário, não há qualquer relação direta entre hipertrofia benigna da próstata e prostatite com o câncer de próstata. As 2 primeiras doenças que citei não causam câncer de próstata, podem até vir associadas. E agora, então, vamos ao terceiro problema: o câncer de próstata. Assim como a maioria dos cânceres, o câncer de próstata é assintomático e silencioso. Quando ele apresentar sintomas como sangue na urina ou na ejaculação, o único sintoma semelhante aos já mencionados dos outros 2 problemas é que ele já pode estar no estado mais avançado. Estima-se que o câncer atinge cerca de 25% da população masculina com mais de 50 anos e após os 80 anos, a taxa de incidência chega a 90%. Ou seja, praticamente todos os homens terão câncer de próstata ao longo da vida. Então você deve estar pensando: é necessário o exame de toque para que eu possa detectar se eu tenho câncer? Hoje, a medicina trabalha com 2 exames convencionais, o PSA e o exame de toque. Se o homem apresenta sintomas que podem estar relacionados ao câncer de próstata, como ardor ou vontade frequente de urinar, fraqueza nas pernas ou nos pés, entre outros, o exame pode ser fundamental para
definir o diagnóstico. Porém, há alguns problemas relacionados a esses dois exames. O exame de toque, primeiramente, não previne o câncer e entidades do mundo inteiro corroboram com essa máxima, ao contrário da Sociedade Brasileira de Urologia, que preconiza a obrigação do exame anual para todos os homens acima de 50 anos, alguns até 45 anos, como negros e parentes diretos de quem já foi diagnosticado com o câncer. Já no caso do PSA, que é o antígeno prostático específico, o seu preparo errado pode alterar o resultado de diagnosticar problemas inexistentes, como o falso diagnóstico do câncer. Além disso, a detecção do câncer também não reduz os riscos de morte pela doença. Por isso, a orientação do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que seguindo as entidades internacionais, deixou de preconizar a obrigatoriedade dos programas de rastreamento, é que os médicos conversem com seus pacientes antes de dar início à busca pela detecção do câncer. Muitas vezes, a adoção de uma alimentação saudável, da prática de exercícios físicos e de outros hábitos para sua melhor saúde podem ser muito mais efetivos do que estes não tão simples exames. Após os exames, aqueles que são diagnosticados com hiperplasia prostática benigna ou com câncer são orientados a passar por alguns tratamentos que são ainda mais destruidores da saúde. O primeiro deles é a finasterida para a hiperplasia prostática. Entre as suas consequências estão a diminuição da libido, disfunção erétil, diminuição do volume da ejaculação, aumento do volume da sensibilidade das mamas, edema labial e erupções cutâneas. Sem efetividade da dosagem do PSA para prevenir ou reverter o câncer, há levantamentos que apontam também que a biópsia, a cirurgia para a retirada do câncer e a radioterapia podem trazer mais efeitos colaterais do que a solução. Entre essas consequências estão a disfunção sexual, a incontinência urinária e problemas intestinais. A verdade é que nenhum desses tratamentos ataca a causa do problema. Antes de chegarmos ao ponto de conhecer quais, então, são as soluções naturais para a sua próstata, aquelas que atacam a causa do problema, quero que você conheça os inimigos da sua próstata. No topo está a conversão da testosterona em hormônios femininos, como o estradiol e a estrona. Além disso, concorrem para essa situação toxinas presentes no ambiente e nos alimentos, como o bisfenol, chamados xenoestrogênios, encontrados em recipientes plásticos. Esses hormônios são capazes, por exemplo, de ativar genes cancerígenos, se em grandes quantidades, no corpo do homem. Outro agravante é a conversão em excesso da testosterona em DHT, ou dihidrotestosterona, pela enzima 5-alfa-redutase, que quando em grande quantidade e dependendo da tendência genética, pode causar a hiperplasia prostática e mesmo a calvície, chamada de alopecia androgenética. Já o mecanismo desencadeante do câncer de próstata, além da genética, está relacionado a um aumento da conversão da testosterona e do DHT em estrógenos, principalmente o estradiol e a estrona pela enzima aromatase, produzida principalmente no tecido gorduroso. Tanto o estradiol e principalmente a estrona têm efeitos cancerígenos e proliferativos sobre a próstata. Outros inimigos da sua próstata são a inflamação do seu corpo, a obesidade e a síndrome metabólica. Se você tem um corpo inflamado, a consequência também é a próstata inflamada. Além do processo inflamatório que elas causam, como vimos, há também o aumento da aromatase, que é produzida na gordura. Outro inimigo é a dieta rica em carboidratos, os principais responsáveis pela inflamação silenciosa do seu organismo. Por outro lado, há estudos que mostram que uma vida sexual ativa pode ser benéfica para a sua próstata e que, quanto mais uma pessoa ejacula, menos riscos ela tem de desenvolver a hiperplasia e o câncer, porque evita a congestão prostática.
Eu sempre cito, nesse caso, a lei do uso e do desuso. Todo órgão que funciona bem tem menos tendência à inflamação e doenças. Sabendo que os exames são falhos, os tratamentos incompletos e os inimigos numerosos, eu prefiro trabalhar com soluções naturais que atacam a causa do problema. Elas são benéficas para quem não tem o problema e quer se prevenir, e mesmo para quem sofre com os sintomas da prostatite e da hiperplasia prostática, e para quem já foi diagnosticado com câncer. Lembrando que todas essas indicações que virão a seguir devem ser compartilhadas com o seu médico. Vamos agora aos 7 ingredientes para a sua próstata. O número 1 é o sol palmeto, ou Serenoa repens. Estudos científicos apontaram que o sol palmeto, ou Serenoa repens, uma palmeira de origem norte-americana, tem ação igual ou superior à finasterida e à dutasterida, sem os seus efeitos colaterais. Tem um efeito anti-androgênico. Você precisa tomar cuidado porque ela pode inibir a libido, mas em comparação com a finasterida, que promove uma total desregulação hormonal no organismo do homem, a Serenoa repens tem um efeito muito superior. A dose recomendada é entre 100 a 150 miligramas ao dia, preferencialmente pela manhã. O ingrediente número 2 é o licopeno. O licopeno já foi apontado em ensaios científicos nas renomadas universidades de Cambridge e Oxford e de Bristol como responsável por reduzir em 18% o risco de câncer de próstata. Ele pode ser absorvido por meio da alimentação. Frutos e legumes de cor avermelhada são ricos em licopeno, como por exemplo, tomate, a melancia e o mamão. No caso do tomate, na forma cozida, como em um molho que você pode fazer em casa, ele tem mais licopeno que no cru. Se necessário, ele também pode ser usado como suplemento, de 10 a 25 miligramas ao dia, pela manhã ou no almoço. O ingrediente número 3 é o Lugol a 5%. Os mais variados estudos científicos apontam que a deficiência de iodo é apontada como uma das causas de câncer de próstata, além de outros. Condições de vida moderna, com exposição a halogênios cancerígenos como o flúor, o cloro e o bromo, que por serem altamente reativos, acabam por bloquear a ligação do iodo nos receptores celulares. Eles promovem o deslocamento e a deficiência de iodo, o que eleva os riscos e as taxas de câncer de próstata. A ingestão de bromo se dá por meio do consumo de produtos de panificação, uso de embalagens plásticas, refrigerantes, agrotóxicos e até mesmo medicamentos. O flúor está presente na pasta de dentes e o cloro é utilizado para o tratamento da água. Tomar pela manhã 2 gotas de Lugol a 5% dissolvidas em meio copo de água mineral não fluoretada. Aumente o número de gotas gradativamente. Na primeira semana, comece com 1 e aumente conforme se sentir confortável. Pode-se tomar até 5 gotas por dia, sempre com acompanhamento ou aconselhamento médico. Evite se você for alérgico ao iodo, intolerante ou apresentar algum problema de saúde que contraindique, por exemplo, o hipertiroidismo. Então, nesses casos, consulte o seu médico. O elemento número 4 é o zinco. Os alimentos e suplementos ricos em zinco também são apontados como protetores do crescimento da próstata, conforme mostra uma pesquisa feita pela Universidade Estadual de Oregon, dos Estados Unidos. O zinco inibe a ação da enzima aromatase, que transforma a testosterona em estrogênio. Os pesquisadores mostraram que a deficiência de zinco pode levar a anormalidades na função e no tamanho da próstata. Por isso, a indicação é ampliar a ingestão de alimentos ricos nesse nutriente, como ostras, feijão, castanha de caju.
A semente de abóbora é uma das fontes alimentares mais ricas em zinco. Em 50 gramas de semente de abóbora, há 5 miligramas desse mineral. A ingestão de 2 colheres de sopa delas é uma boa suplementação. O óleo extraído de sementes de abóbora é excelente e faz parte das minhas recomendações e pode ser comprada em forma de cápsula. Um estudo descobriu que o óleo de semente de abóbora é seguro e pode ser um tratamento alternativo eficaz para o aumento da próstata. A recomendação ideal de consumo de zinco por dia para homens com mais de 30 anos é de 8 miligramas por dia. Lembrar que o excesso de zinco pode provocar efeitos colaterais por intoxicação. Então, antes de suplementar, dose os níveis com seu médico. O ingrediente número 5 é o indol 3-carbinol. É um potente anti-inflamatório e anticancerígeno. Ele tem a capacidade de modular a ação da enzima 5-alfa-redutase e aromatase e manter a testosterona em níveis e ação adequados. É encontrado nos vegetais crucíferos, como a couve de Bruxelas, a couve-flor e o brócolis, por exemplo. Para suplementação, além do indol 3-carbinol, eu também indico o DIM, D-I-M, o diindolilmetano. Trata-se de um precursor do indol 3-carbinol que também tem propriedades anticancerígenas. Quando usados conjuntamente, o DIM tem efeito potencializador do indol 3-carbinol. O DIM evita a transformação de testosterona em estrogênio, inibindo a aromatase. Pode ser suplementado também na dose de 20 mg de DIM mais 200 mg de indol 3-carbinol, associado a 5 mg do licopeno em doses diárias. O ingrediente número 6 é a vitamina D3. A atividade anti-inflamatória da vitamina D3, conseguida por meio da exposição ao sol ou por via suplementação, é uma das explicações para essa substância estar associada a um menor risco de câncer de próstata. Os banhos de sol com o corpo exposto por 10 a 20 minutos diários ou a suplementação gerenciada por especialista são as indicações protetoras para o uso dessa vitamina. Para começar, verifique a sua deficiência de vitamina D3 por meio da dosagem no sangue antes de suplementar. A superdosagem pode ser tóxica. Para suplementação, uma dosagem ideal é de 10.000 unidades ao dia. A suplementação de vitamina D3 deve ser sempre feita conjuntamente com a vitamina K2, pois ela evita o efeito paradoxal do cálcio. Além disso, a ingestão de vitamina K2 pode reduzir o risco de câncer de próstata em 35%. Para cada 10.000 unidades de vitamina D3, a suplementação de K2 deve ser em torno de 100 microgramas. E por fim, vamos ao ingrediente número 7, o famoso cafezinho. Para quem deseja proteger a próstata, a ciência indica que uma dieta saudável, com a quantidade ideal de nutrientes, deve incluir o café. De acordo com um estudo de Harvard, realizado com 47 mil pacientes, 3 xícaras pequenas de café por dia demonstraram ser a dose ideal para a prevenção contra o câncer. Você confere outras substâncias protetoras e para o tratamento no e-book que preparamos para você. Converse com o seu médico sobre esses 7 ingredientes. Importante, você não precisa sair desse vídeo e comprar todas as minhas sugestões. Você e o seu médico precisam entender quais deles são melhores para o seu caso. Uma boa saúde para você. Muito obrigado e até a próxima.